Então, como está o processo da formação do seu hábito de estudo diário da Palavra de Deus? Isto é muito importante. Nós estamos já numa série de programas estudando uma partezinha muito pequena já do final do Sermão do Monte, que é o Evangelho de São Mateus, o capítulo 6, o verso 33. Jesus diz: mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A grande tentação da vida é eu acordar de manhã cedo, pela manhã, e sair perseguindo todas as outras coisas. Nós perseguimos tantas coisas, nós queremos ser ricos, ser bonitos, ser famosos. Para algumas coisas dessas não tem jeito, né? Mas para outras a gente pensa que tem jeito e a gente sai correndo atrás. Então Jesus disse: filho, filha, centre o foco da sua vida na busca pelo meu reino, pela minha justiça. Jesus disse: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas Deus vai acrescentar a você. Eu tenho pensado que tem gente que tem tanto desejo de ser feliz no casamento, está buscando tanto a felicidade no casamento, que esta é a causa de não ser feliz no casamento. Porque a verdade é que eu preciso estar envolvido numa outra busca. Precisa existir na minha vida um outro alvo. E este é o alvo proposto pela Palavra de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós já vimos a importância de formar o hábito de acordar e ir à presença de Deus. Então, você tem o seu momento de oração. Em programas passados, anteriores, vimos um modelinho de oração muito interessante, que é o que eu uso, inclusive, é um modelo da oração dos 7 minutos. É precioso esse modelo de oração. E você vai perceber que se você tinha falta de assunto para orar, agora vai faltar tempo. Você vai perceber que 7 minutos é muito pouco para você passar na presença de Deus. Depois nós vimos a importância do estudo da Bíblia. Na verdade, começamos a ver. Neste programa vamos continuar a falar sobre esse assunto, da importância do estudo da Palavra de Deus. A Bíblia dentro da minha mente vai afetar os meus processos mentais, meu raciocínio, minhas decisões, os meus pensamentos, que vão gerar sentimentos, que vão gerar ações. Tudo isso será afetado porque eu coloco a Palavra de Deus dentro da minha cabeça. Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu toco, tudo que passa pelos meus sentidos e entra na minha mente, vai fazer parte dos meus processos mentais, vai afetar o meu pensamento, minhas decisões, meus sentimentos, minhas ações. Por isso eu preciso ser intencional ao escolher o que vai entrar na minha mente. Mas eu tenho um problema, eu não me agrado da Palavra de Deus, porque quando eu começo a estudar a Bíblia, ela começa a me empurrar para fora do meu estado de pecador, e ela quer me apontar o caminho do céu, o caminho do sacrifício, o caminho da cruz, o caminho da negação do eu. Isto não me agrada, por isso eu não tenho prazer na leitura da Palavra de Deus. Então aqui vai uma dica de algo que eu aprendi já há algum tempo. Antes de ler a Palavra de Deus, eu preciso orar a Deus, pedindo que Ele me dê prazer pela leitura. Um prazer que eu não tenho, um prazer que não é natural. Este livro não é um livro naturalmente interessante, é um livro espiritualmente interessante. Eu preciso do Espírito de Deus para ter interesse na leitura da Bíblia. Algumas pessoas dizem: mas eu não gosto de ler, eu não tenho prazer na leitura. Ele não gosta de ler nem outras coisas, quanto menos a Bíblia, que para o paladar natural humano não é um livro interessante, porque é um livro que vai me levar para perto de Deus. Por isso não é interessante. Eu não quero me aproximar de Deus. Eu quero permanecer no estado no qual nasci, pecador.
Então, aqui tem um negócio muito importante. Tudo aquilo que eu invisto, que eu insisto, eu passo a apreciar. Eu me lembro que eu não era dos melhores alunos, para ser eufemista, para usar de um eufemismo, eu diria que eu não era o melhor aluno da minha turma. E eu tinha um problema especialmente com matemática. Meu abraço aos professores de matemática. E um dia meu pai me disse: meu filho, você está tendo problemas aí nos seus estudos? Eu disse: pai, mas eu não gosto de matemática. E o meu pai virou para mim e disse: então goste. Eu disse: mas se eu não gosto, eu não gosto. E o meu pai disse: em certo modo você é responsável por aquilo que gosta. Você pode escolher os seus gostos. E o seu gosto pode surgir dependendo do investimento que você faz. Isto também é verdade no casamento. E ele disse para mim algo que eu não vou esquecer. Ele disse: estude matemática. Quanto mais você estudar, mais você vai gostar. Quanto menos você estudar, menos você vai gostar. E é por isso que Jesus diz que aquele que tem, mais lhe será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O prazer pelas coisas de Deus, ele aumenta com o investimento que a gente faz. Quanto mais eu invisto, quanto mais eu busco a leitura da sua palavra e estudo a Bíblia, mais prazer eu vou ter, e Deus, Espírito Santo, vai refinando as minhas sensibilidades espirituais para que eu passe a ter prazer em algo que anteriormente eu não poderia ter prazer. Eu quero apresentar para você algumas ferramentas, uma ferramenta que eu uso para estudar a palavra de Deus. Depois da oração, eu costumo ir à presença de Deus e ler a Bíblia. A Bíblia só a Bíblia. Nenhum outro livro, só a Bíblia. E já disse a você que estou envolvido nesse projeto agora, Reavivados por Sua Palavra, que é o projeto da leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Mas depois que eu termino a minha leitura da Bíblia, eu utilizo este folheto, esse livreto. Esta aqui é a versão para jovens, eu utilizo a versão para adultos. Este folheto chamado Lição da Escola Sabatina. Por que Escola Sabatina? Porque é uma escola que ocorre no sábado, por isso é sabatina. Você pode adquirir esses folhetos de estudo diário da Bíblia, esses livretos de estudo diário da Bíblia. Você pode fazer assinatura e participar do projeto Maná, que é cada dia, cada um estudando a palavra de Deus. Cada dia, cada um estudando a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Isso é um estudo dirigido. Primeiro eu leio a Bíblia, depois estudo isso junto com muitas pessoas. Você pode fazer a sua assinatura, inclusive da lição da Escola Sabatina em outros idiomas. Aqui eu tenho uma versão em inglês. Você pode ter a versão em inglês, espanhol e em português, várias versões em português, em cpb.com.br. Você pode fazer a sua assinatura nesse site e participar do Projeto Maná. Por falar em Maná, eu quero convidar você para nós irmos para o livro de Êxodo, no capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, conta a história muito interessante do povo de Israel que ia saindo do Egito. E começaram a murmurar contra o Senhor, diz no verso 2, e disseram: quem dera, verso 3, tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então, diz o verso 4, olha que interessante, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Escuta isso, é muito interessante, tem lições para nós aqui. Deus iria fazer chover pão, cair pão do céu, uma porção
para cada dia, e as famílias colheriam essa porção cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E aí veja no verso 5, diz assim, Êxodo capítulo 16 nós estamos. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, escuta, todo dia eles colheriam uma porção para aquele dia, mas no 6º dia, qual é o 6º dia? Sexta-feira, um dia antes do sábado. Eles deveriam colher o dobro para não colher no sábado. Agora, interessante é a gente perceber que o povo de Israel havia estado escravo, eles haviam vivido como escravos no Egito por 400 anos. Eles haviam perdido muito daqueles hábitos, daquelas rotinas, daqueles valores familiares que Abraão lhes havia passado e havia sido transmitido isso de geração por geração. Eles, como escravos, eles já não sabiam mais muito bem como regrar a vida, como ordenar a vida. Um escravo não manda em si mesmo, um escravo recebe ordens e obedece, um escravo não tem autonomia. É muito importante você desenvolver a autonomia, ou seja, você ser lei para você mesmo, você determinar o que vai fazer. Mas esse povo havia perdido a autonomia. E aí você vê que no verso 14 de Êxodo diz assim, quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E aí o Senhor, eles perguntaram, o que é isso? E aí Deus disse, isto é o pão, Moisés disse, porque o Senhor lhe havia dito, isto é o pão que o Senhor vos dá para alimento. E aí Deus disse para colher, e no verso 18 diz que eles deveriam colher cada um quanto podia comer, mas no verso 19, disse Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Por quê? Por que não deveriam deixar para a manhã seguinte? Porque sempre deveriam colher cada manhã a porção para aquele dia. Espera aí, que tem algo muito importante neste assunto, nesse tema que estamos estudando. Nós vamos ver logo depois do intervalo. A gente volta já.